Fala pessoal, boa noite, tudo bem? Começando aqui mais um podcast Conexão Portuária com GPND, Preparação é o Caminho. E hoje aqui falando mais um pouquinho de prazo, pressão e performance, o batismo de fogo da nova geração da engenharia. Fala pessoal, como vocês estão? Opa, tudo bom? Tudo é um certo. prazer estar novamente aqui nesse encontro. Isso aí. Dividindo essa bancada aqui conosco, Mr. Fábio, nosso roteirista aqui. Fábio, boa noite. Boa noite. Hoje sou encarregado de falar papel, caneta, anota, porque o Daniel hoje está em outra missão. É isso aí, pessoal. Hoje nós vamos dar continuidade aqui nesse tema que é tão importante, falar da engenharia aqui no segmento portuário, né? Esse segmento que só cresce dia a dia. E essa galera aqui, né? Esses jovens engenheiros aqui, o futuro, né? Sairão aqui gestores, gerentes, CEOs, diretores, com toda certeza. Pessoal de altíssimo potencial e capacidade. Pessoal, obrigado mais uma vez por dividir essa bancada conosco. Fiquem à vontade, vocês já conhecem aqui a casa. Obrigado à Tríade. Aline, obrigado pela parceria. Né? Então, vamos lá de pergunta. Estão preparados? Bora. Sempre. Bom, aqui a gente já falou um pouquinho, né, da nossa dinâmica. Hoje o Daniel não vai estar presente conosco, né? Ele vai estar em outro encontro. Mas vamos seguir aqui nessa dinâmica que você já conhece, né? Se saíram muito bem aí. O Fábio aí, já o roteirista aí da equipe, já fez uns cortes aí muito bacana. E como foi dito aqui, você, papel, caneta na mão, você que está em dúvida entre engenharia, entre direito, entre arquitetura, enfim. Oportunidade hoje de ouvir um pouquinho dessa galera aqui que já está formada, né? Aí trabalhando em um grande player aí do mercado, e com toda certeza vai poder trazer um pouquinho aqui de conhecimento e informação para todos vocês. E aqui, preto no branco, vamos lá, vamos falar do dia a dia, né, das operações, da importância da engenharia. Como é para vocês um ambiente portuário onde a falha tem que ser mínima e o erro ele quase não deve acontecer? Como que vocês se sentem nesse ambiente de pressão, de calor? Como lidar com o erro quando as coisas acontecem em um cenário onde cada minuto, cada segundo é tão preciso, né? A movimentação custa dinheiro. Como que vocês lidam com os erros? Ou quais erros já aconteceram? Como é que vocês conseguiram lidar? Como foi para contornar? Quais são as experiências que vocês podem trazer aqui para nós hoje? Boa. Primeiramente, boa noite a todos, né? Gostaria de agradecer novamente pelo convite para a gente estar tendo a oportunidade aí de continuar contribuindo com esse tema aí que é indispensável para essa turma jovem que está entrando também, assim como foi para a gente buscar alguns conteúdos que fez a gente engajar nesse ramo. Eu acho que os erros, né, são as oportunidades de melhorias que todo jovem deve olhar por essa parte, sabe? E quando a gente falha ou quando a gente erra, a gente deve primeiramente assumir, né, e não tentar esconder, principalmente na nossa área. Quando a gente falha em algo, em algum ponto, você assumir e ter essa responsabilidade, essa consciência de chegar e falar é indispensável para você se lapidar como profissional, certo? Você tem essa transparência com seus gestores, com seus líderes e com seus pares. E tirar o proveito daquele erro, sabe? Ninguém é perfeito, eventualmente uns vai errar mais, outros menos, mas isso é inevitável. E quando isso chegar, quando esse ponto acontecer, você tem que ser sincero com seu parceiro, com sua liderança e buscar a melhoria, sabe? Eu acho que esse é a principal ferramenta que você deve levar para esse cenário, para você tirar algum proveito dessa situação. E ser transparente, cara. Isso é indispensável para esse ramo, né? O seu nome, é a sua pessoa, é o seu profissional que está ali, e ser transparente eu acho que é o principal para esse cenário. E a partir do momento que a gente enxerga cada erro, cada falha como uma oportunidade, é uma virada de chave. Porque você começa a ter uma outra perspectiva, uma outra visão, uma outra lente que você veste. Em vez de você falar, poxa, eu errei, ficar talvez se utilizando com aquilo, preocupado,
E a gente tem que enxergar aquilo como, de fato, uma oportunidade, identificar as principais causas raiz, seja em parte de processos, seja em parte de pessoas, né, em tudo que é a área, né, relacionada a isso. E, de fato, isso gera uma oportunidade gigantesca, não só de transformar um processo melhor, mas você como uma pessoa. Sim. Porque ninguém é prova, assim, de ser perfeito. A gente tá longe de ser perfeito. E lidar com pessoas, a gente sendo pessoas humanas, a gente tem que lidar com as falhas. E nada mais certo, assim, a gente de fato tem que estar levantando a mão, né, mostrando que realmente tem uma oportunidade ali de melhora e seguir em frente. Porque a partir do momento, se a gente vestir aquela lente que eu sou perfeito, eu não erro, você está deixando uma oportunidade gigantesca de, né, se aprimorar como pessoa. Bom, eu agradeço a oportunidade de estar aqui novamente. Fiquei muito feliz com o segundo convite, né, para poder participar aqui. E conforme o Henrique e o Gabriel pontuaram perfeitamente, eu vejo que o erro, né, principalmente para a gente que é jovem, quando sai da faculdade e consegue um estágio, vai ali para um primeiro emprego, às vezes a gente tem muito esse pensamento: eu não posso errar, se eu não errar, se eu errar, né, vão achar que eu não sou bom o suficiente. Mas a partir do momento que a gente entende que isso é normal a gente errar, vai acontecer, e só depende da forma que a gente vai lidar com isso. Então, saber lidar com o erro, ter transparência e também antecipar o erro, né? Não deixar ali, eu tô num processo e eu tô sentindo que não tá fluindo muito bem. O que eu devo fazer? Eu não tenho que esperar ali pro último momento pra mim falar com a minha liderança, não. Tenho que estar sempre comunicando e deixar ele a par, para não ser uma surpresa também, né? Não pegar de surpresa. Então, além da gente saber errar, eu vejo que é muito importante estar sempre comunicando o andamento dos processos, porque às vezes na correria, o seu gestor não vai ter muito tempo de estar acompanhando aquele processo naquele nível que você também está acompanhando, né? Aquela lente ali, você vai estar mais próximo daquele problema do que ele. Então, essa comunicação também, saber como você se comunicar com o seu gestor quando acontece, é extremamente importante. E sempre ter humildade, sempre ser humilde de reconhecer, né, os seus pontos fracos e fortes, para poder saber levantar a mão, como o Gabriel falou. Quanto para vocês, eu penso da seguinte forma, né? Principalmente quando nós tivemos o desafio de trazer vocês, eu fiquei tentando imaginar como pensa ou como pensaria um engenheiro no meu mundo. Eu imagino minha caixinha, meu mundo de Bob lá, eu pensando, como é que eles devem pensar? E tem algo que eu procuro trabalhar, que é o seguinte: eu imagino o quanto de criticidade, o quanto de senso crítico. Eu vejo assim, o senso crítico ele é ideal para qualquer cargo. Porque o quanto mais crítico você se torna, e agora eu vou deixar claro isso, crítico em qual sentido? Em tudo que eu vou fazer, minimizando todos os detalhes, o que pode dar errado. Porque quando eu entendo tudo que vai dar errado, eu posso já gerar microações para evitar aqueles erros. Então, quando eu falo de ser crítico, é dessa forma. Tipo assim, eu vou analisar tudo que eu vou fazer é meu dia. Geralmente no meu trabalho eu tenho esse problema, e a forma de eu minimizar ou evitar esse problema é agindo dessa forma. O quanto na cabeça de vocês, se é que essa linha de pensamento existe, ela é ideal, ou como é que funciona na cabeça de vocês, isso de cada desafio que vocês têm, essa análise de, cara, eu tô com isso, esse mapeamento dessa entrega que eu preciso fazer, o quanto vocês têm que ser crítico ou escutar críticas sobre aquilo para mapear e tomar decisões mais assertivas. Como é que funciona isso na cabeça de vocês? Bom, para mim, eu sigo em duas linhas de raciocínio. Primeiro, o quanto eu conheço daquele processo e o que pode afetá-lo. Esse é o primeiro ponto para você criar planos de contingências, né? Você sabe o que tem que ser feito, você sabe quais são os problemas que podem aparecer, e você tem ali mais ou menos os recursos disponíveis e as contingências na sequência para poder minimizar o tempo de parada, por exemplo. E o segundo ponto importante, principalmente para essa fase que a gente está, é escutar quem já está lá, né? As pessoas mais experientes. Procurar, por mais que aquela pessoa não vai estar envolvida na atividade, mas chegar lá, olha, amanhã eu tenho que realizar tal atividade,
vai ser assim, assim, mostrar o plano do que você tem feito, do que você tem de contingência, e essa pessoa pode contribuir de alguma forma, te mostrar algum ponto, te mostrar uma visão que você não imagina, e não é um pecado não saber, porque nós estamos começando agora, e essa pessoa vai te mostrar e vai evitar que você erre, e você vai aprender até mesmo com o erro dessa pessoa. Às vezes ela vai falar, cara, eu já fiz isso, falhei nisso, e você pode fazer isso e isso para poder contingenciar essa ação. Então acho que nessas duas linhas ali, para mim, tá funcionando muito bem. Tô conseguindo agregar bastante conhecimento e consigo entregar as atividades ali da melhor forma possível, né? Eu vejo assim que a mente do engenheiro, quando está posicionada nessas situações, tudo que é tipo de falha, problema, para ele gera como fosse tá saciando ele, sabe? Tá trazendo assim dados interessantes para estar colocando. E justamente, que nem o Henrique pontuou, a maioria ali, tanto de pontuar problemas e quanto pontuar soluções, geralmente grande parte vem da própria pessoal que está ali no campo realizando a atividade. O que é o papel ali do engenheiro é o quê? É pegar todas essas ideias, né, e filtrar ali, e com esse filtro tá disponibilizando recursos, tempo, energia ali, né, que a gente fala bastante sobre isso, e tá direcionando para quê? Para que aqueles dados ali dos problemas sejam transformados em ações e essas ações gerem valor. Então o engenheiro sempre pensa dessa forma, principalmente na área portuária. A questão dos dados, da voz das pessoas, que é muito importante para que isso se torne verdade, e com esses dados e a voz das pessoas, aquilo que todos esses compromissos sejam gerados valores e assim retornar para uma performance melhor, nível de segurança maior e assim vai. Exatamente. E com esses dados e a voz das pessoas, é muito importante, né, o próximo passo, saber pontuar isso no dia a dia. Então, encontrar uma forma de pegar todas essas informações que você colhe ali no processo, escutando a pessoa, fazendo análise de um processo, e saber levar isso à frente. Então, de forma respeitosa, né, eu vejo muito que ser crítico não é necessariamente você desrespeitar, né? É você pontuar algo que talvez a pessoa que está naquele processo não está enxergando, e você trazer uma visão diferente. Então é muito importante a gente ter essa consciência e saber se posicionar também. Porque ter a informação é muito importante. Mas, muito além disso, também o que fazer com essa informação. Então eu vejo que esse é um papel muito importante de estar desempenhando. E traz muito resultado no dia a dia. Mas vocês têm essa visão autocrítica. Quando eu falo crítica assim, nem sempre eu tô falando de pessoas trazerem questões para nós. É olhar e ter essa questão de, cara, do que eu vou ter que entregar, ponto A, B, C pode dar errado. Isso essa conversa, vocês com vocês mesmos aqui. O tempo todo, comigo é o tempo todo. Isso aí. Tanto não só como pessoa, mas também como processos, tudo isso acontece. E você vai fazendo como fosse uma matriz, sabe? O que vai trazer um resultado a curto tempo? O que vai trazer um resultado a médio ou longo prazo? O quanto de esforço eu vou aplicar? O quanto menos esforço eu vou aplicar? Meio que a cabeça do engenheiro, assim, tem essa matriz, assim, que você vai decidindo praticamente todas essas autocríticas, esses dados todinho durante o dia. Exatamente. E esse backlog de informações é o que ajuda na tomada de decisão. Às vezes você vai se encontrar em um cenário que você não tem uma visão tão clara da solução, mas você vai pesar os prós e os contras de cada decisão de acordo com as experiências passadas e com o que está disponível no momento, e vai te levar para uma decisão mais direcionada, né? Justamente liderando por um tipo de matriz. Um engenheiro nunca pode tomar nenhuma decisão pelo achismo, né? Nenhuma manobra pelo achismo, porque acha que vai dar certo. Não, ele tem que ter toda a informação, dados que vão te direcionar para um lado X ou Y. Esse ser crítico consigo mesmo acontece muito. Acho que acontece com todo mundo, a todo momento, e muitas vezes você se vê numa situação que você para e pensa, como que eu vou resolver esse problema? Às vezes você nem sabe naquele momento. E daí bate aquele frio na barriga, mas é importante manter a calma, pensar racionalmente e procurar o caminho, né? Que o caminho você vai encontrando ali
O importante é ter a vontade, né, de entender o problema e correr atrás da solução. É bem desafiador, né? Falando do cotidiano que nós vivemos, né? Planejamento, né? Precisa acontecer, você precisa operar. Mas acho que ainda acredito que dentro dessa ótica que você trouxe, Fábio, eu fico curioso assim na cabeça de vocês, né? Porque é muito comum você estar no porto e ter muitas pessoas formadas dentro do porto, né? Com bagagem, experiência assim de muitos anos. Como que, não sei se já teve situações, né? Mas como lidar com essas experiências de multigeracionais? Né? Hoje vocês estão formados, né, num momento da engenharia, onde existe um momento da tecnologia, né? Mas vocês encontram muitas pessoas de muitos anos também, né? Então, acho que com essa autocobrança, talvez com essa autocrítica, como que vocês lidam com isso? Vocês sentem isso pelo fator de, pô, sou mais novo, sou mais jovem? Porque existe uma expectativa, né? Existe uma expectativa nossa, né? Quando nós chegamos no mercado, ou seja, através de um programa ou de uma contratação normal. Uhum. Mas como lidar com isso, né? Esse senso crítico nosso, da nossa entrega, e o senso crítico, às vezes, porque tem pessoas que já estão lá há muitos anos, conhecem, dominam e fazem aquilo. Como lidar com isso? Ou quais os meios que vocês utilizam, né? Para lidar com essa dinâmica do dia a dia? Desafiador. É desafiador, principalmente quando você chega num cenário novo. Por exemplo, quando você vai de um negócio para o outro, e aí você chega num ambiente que você não conhece as pessoas, você não conhece o processo muito bem, mas você sabe que vai vir uma cobrança alta sobre você, e você tem que se cobrar, isso é natural. Assim, a parte da cobrança que você tem o desenvolvimento da pessoa no nível mais alto de desenvolvimento, né? Você tem que sair da sua zona de conforto. E muitas das vezes parece que você está ali pisando em ovos. Será que se eu falar isso é algo muito óbvio, o cara pode se ofender ou não? Então você fica com aquilo na cabeça o tempo todo. Será que eu falo, não falo, fico calado, escuto? O que eu vou fazer? Então é uma pergunta que você sempre se faz todos os dias, em todos os cenários e todas as decisões. E às vezes você pode falar algo, o cara pode dar uma resposta assim, mais ríspida e você ouvir de uma forma diferente, mas porque você não tem intimidade com aquela pessoa. Então, assim, é algo que no dia a dia você tem que ir maturando. E, assim, aquela questão da bagagem, de ir calejando, ajuda bastante, porque cada vez você vai passar cenários parecidos, mas com pessoas diferentes. E aquela experiência vai te ajudar com a próxima pessoa. Então, você tem que ir com cautela, humildade, sempre, e respeitar o espaço, respeitar o momento, respeitar o tempo. Acho que é o que tem me ajudado. E eu não sei a questão dos meninos ali. Sim, assim como o Henrique, né? Eu vim de um negócio diferente. Então, não trabalhava no terminal portuário antes. E chegar num ambiente novo e ver tanta gente boa, né? Porque, cara, no porto ali tem gente com muita bagagem, com muito conhecimento. Dá um frio na barriga, sim, porque a gente é cobrado por resultado. Isso é fato. Toda empresa você precisa entregar o resultado ali. Mas eu também me inspirava muito nessas pessoas, sabe? Eu vi ali como referência mesmo. Então, eu acho que, além disso tudo, né, do desafio, dessa autocobrança, de todo esse misto de sentimento, pegar essas pessoas como referência, ali, pô, caramba, esse cara sabe mesmo. Eu quero um dia saber chegar nesse nível aí também. Então, isso eu acho muito legal também, que além desse viés de autocobrança e de comparação que pode surgir, isso também pode gerar uma inspiração. Você se vê ali numa pessoa e usar isso como combustível para poder estar aprendendo, né, e se inteirando daquele processo que é novo. Bom, eu vejo que de geração em geração é bem diferente. Não tem uma coisa única, né, que nem o pessoal passa que tem a geração Y, X, os baby boomers, enfim. E eu vejo que cada uma dessa geração tem um modo de estar se comunicando, um modo de estar trabalhando, mas o que vira o jogo aí é a flexibilidade, sabe? De você entender qual que é a maneira que a pessoa entende, a maneira que a pessoa
se expressa, e nisso você participar do mundo da pessoa ali, né? Porque a partir do momento que você entra num novo negócio, você tá ali para somar, mas já tem gente já gerando valor. E a partir do momento que você entende isso, que você não vai se comunicar da mesma forma que você tem se comunicado durante toda a vida, é o que faz realmente as coisas serem diferentes. Então as pessoas acabam até te recebendo um pouco melhor quando você analisa isso, verifica isso com a pessoa, e eles entendem que você está ali também para estar apoiando no time. Então eu vejo que isso é uma grande oportunidade de seguir dessa forma. Até a abertura, né, das pessoas muda quando você busca o que o outro gosta, né? Aí você se insere um pouco naquele contexto, busca entender a vida da pessoa ali. Acho que isso faz toda a diferença no dia a dia. Eu imagino assim, lá vai eu nas minhas imaginações do mundo de Bob. Por exemplo, eu quando fui para o cargo de gestor dentro da área portuária, agora fazendo uma transição de um tipo de cenário para outro, eu já tinha 24 anos atuando num cenário e fui para outro. Mas eu penso assim, no caso de vocês tiveram uma formação, eu digo recente, porque esse espaço-tempo em relação ao quando vocês se formaram e antigamente o quanto se cobrava para poder fazer uma contratação do nível de vocês, era um espaço bem diferente de tempo. Então, eu imagino assim, é que nem você trazer quando você traz um cara de um time de base do Brasil e se apresenta, faz aquela apresentação com bola no campo do Barcelona, sabe, que aparece todo mundo, jornalista, e o máximo que tu fez é jogar contra o 15 de Piracicaba, tu acabou de se formar, Verdão. Isso aí. Com todo respeito ao 15 de Piracicaba, e de repente tu tá no Camp Nou e tu vai ter que fazer embaixadinha onde já teve o Ronaldinho fazendo todo aquele trabalho, entendeu? Eu imagino que a quantidade de holofotes em cima de vocês, de câmera, de olhos em cima de vocês é muito grande, mesmo sabendo que vocês estão chegando, mas a reação de quem está vendo todo aquele mundo novo, né, que fez transição de carreira também, de olhar tudo isso sobre vocês, o receio que deve passar pela cabeça de vocês assim, de repente foi uma coisa mais tranquila, mas eu olho nesse aspecto de vocês estão começando agora, cargos de engenharia, direito, administração, que são faculdades bem antigas, né? Quando eu falo em relação a isso, um cara para ser advogado antigamente, para ter um nome na praça, o cara tinha 50 anos, 60 anos, eu olhava, esse cara é advogado bom, esse cara é o fulano de tal. Hoje não, hoje tu pega um cara de 25, 30 anos, o cara já tá arrebentando. Eu vejo como o caso de vocês, que é uma mudança de linha de tempo, de pensamento muito grande, entendeu? Por isso que eu falo que imaginar vocês chegando, se formando e pouco tempo depois entrando no mercado que é extremamente desejado e tendo que mostrar jogo para todo mundo, a pressão que deve dar nos bastidores para vocês, eu imagino que seja gigantesca na minha cabeça, né? Você acabou de resumir um programa de talentos da engenharia, de trainee, né? Até antes de eu entrar nesse programa, tinha muita vontade, eu vejo que é uma excelente porta de entrada, né, para quem está recém-formado, mas realmente a pressão e a cobrança, todo mundo ali observando, então você acaba ficando em evidência. E essa evidência, ela pode ser uma evidência extremamente positiva, se você souber alavancar no seu dia a dia, mas também, se você não conseguir lidar com isso, porque a ansiedade, ela vem. E a gente tem mentoria durante esse processo, também tem alguns workshops, treinamentos, e um tema muito recorrente em todos é a questão da ansiedade. Todos os workshops que a gente participou, fala-se o quão comum é essa questão da ansiedade nesses processos de trainee e de jovens engenheiros. Então, saber lidar com isso é extremamente importante, porque da mesma forma que pode alavancar sua carreira, se você não conseguir lidar com essa pressão interna e externa, pode acabar te prejudicando também. Eu acho que a gente vinha até falando sobre isso, né? Para você gerenciar o caos externo, né? Que existe, né? A gente sabe, quando você fala de pressão por resultado, por entrega, performance e valor que você precisam gerar, né? Não só
falando do programa, né, de vocês, mas para todos nós também, né, que trabalhamos também no nosso dia a dia. Mas é muito dinâmico, né, essa questão, mas acredito que seja um ponto, acho que de atenção para todos nós, né, como profissional. Uhum. Porque é como se você tivesse que entrar jogando para fazer gol, né? Não tem como você empatar. Então, em alguma coisa você tem que se destacar. Então, acho que o que você trouxe, né? Acho que não falando somente do ambiente organizacional, onde agora a gente tem até NR1, né, que fala muito sobre isso, essa questão do aspecto psicológico, né? Até da recepção, né? Como que foi a recepção, né? Quando a gente fala assim, quando a gente falando da pergunta anterior, né? Como que é essa transição? Porque também nós sentimos, né? Mas acredito que pelo fator de vocês serem mais jovens, já tem aquela questão assim, pô, sair da faculdade, tem as suas experiências, né? Porque vocês trabalharam também, às vezes, em algumas coisas diferentes, mas talvez até dentro desse universo de vocês. Mas é uma dinâmica muito... Acho que tem essa também, né? Sim. Tem Demais. essa, porque você tem os programas, mas no final de tudo você tem que gerar um valor. Né? Eu falo de gerar um valor porque eu uso muito essa palavra, porque todos nós, dentro de um ambiente organizacional corporativo, a gente está gerando valor de todas as formas. Os valores ali, né, sociais, os valores monetários, principalmente, que é o que movimenta o negócio, o que faz ele existir. Mas acho que falando ainda nessa linha, né, dessa questão da ansiedade, né, que aí você precisa ter uma boa base, né, o programa ele tem que ser bem robusto. Quando erra, como que vocês lidam com isso? Porque acontece com todo mundo, né? Mas aí vocês já entram num programa que com toda certeza vocês tiveram um nível de assertividade onde colocaram vocês dentro do negócio, né? E já houve ali uma disputa, né? Para uma cadeira, né? Para cada um de vocês, que hoje vocês estão sentados. Aí quando vem os erros e quando eu erro, como que é lidar com isso? Tem que assumir, cara. Assim, igual eu falei na resposta anterior. Claro que quando você erra, internamente gera uma pressão negativa muito forte, sabe? Você vai se cobrar, você vai se martirizar. Mas você nunca pode deixar que esses tipos de pensamento venham a dominar sua mente e o seu corpo. Porque se isso acontecer, você vai padecer diante da situação. Você vai se sentir desanimado, vai se sentir para baixo, você não vai conseguir pensar claramente sobre a solução, ou até mesmo vai haver a solução entre um meio ali, mas se você guardar isso internamente e não tirar o aprendizado sobre a situação, você vai carregar isso para si e não vai te fazer bem, né? Isso vai consequentemente se carregando, né, dentro de você e vai te prejudicar na sua performance, na sua entrega e pode até te levar a outros tipos de falha que normalmente você não teria se tivesse com um pensamento limpo, claro e bem objetivo sobre aquilo. Assim, a principal forma é pensar positivo, independente da situação. Sempre enxergar o copo meio cheio. Bom, como tá numa situação, tá em entrega de algum trabalho, tem que ter bem em mente que os erros não te definem, sabe? Às vezes, de fato, pode estar te martirizando. Acredito que ninguém gosta de errar. Fala, não, eu gosto de errar. Eu acredito que não tem ninguém que gosta de estar errando. Mas os erros, né, a gente tem que ter sabedoria que eles aconteceram, acontecem e vão acontecer. Mas o que faz realmente você ter aproveito disso, né, ter um bom aproveitamento, é o que você traz daqueles erros. Qual que é o aprendizado daquilo? E qual que vai ser as formas para você evitar que aquilo aconteça, né? De fato, não se trata o quanto, né, você está errando, mas o quanto você está tirando de aprendizado daquilo e fazendo com que aquilo não se repita, né? Então eu vejo muito por essa ótica, sabe, que tem me ajudado bastante durante esses últimos anos, né? De fato, a gente projeta a nossa vida lá para frente, a gente quer ser isso, mas o ponto
o que eu estou fazendo hoje para que eu possa me aproximar mais amanhã, né? Então tem tudo um ritmo, tem todo um aprendizado, e o bom é que realmente a gente siga esse caminho. Então eu visualizo mais dessa forma. Você trouxe, né? O que você faz quando erra. E para quem também é jovem, que possa estar assistindo, já é importante saber que você vai errar. Se você tá fazendo, você vai errar. Só não erra quem não tá fazendo. Então, quando você chegar nesse momento de errar também, uma coisa que eu fazia muito era buscar orientação. Entender, beleza, eu errei. Ok, vou parar, pensar, conversar ali com alguém mais experiente, entender o que eu poderia ter feito. Então, acho que sempre ter essa humildade de buscar orientação, de entender os outros caminhos, é muito importante. É isso que eu fiz. E pode ser num trabalho convencional, num programa de trainee, enfim, questão da estrutura, mas sempre buscar essa orientação e entender, né, como você poderia ter feito diferente. No Porto, a gente tem aquele segmento, né, aquele entendimento que antigamente nós tínhamos o porto que era extremamente braçal, que foi o início do porto. Depois nós começamos a tornar um porto mais mecanizado. Daí nós nos tornamos um porto automatizado. Hoje nós estamos num porto informatizado, né? Existem categorias pelo qual mostra a evolução portuária até os dias de hoje, né? Na engenharia, nisso a gente acaba fazendo um apanhado de como é que era a mão de obra antigamente, como é que é a mão de obra hoje. Hoje, quando a gente está na frente, né, está num cargo de gestão, a gente tem esse equilíbrio, né, de analisar aquela mão de obra que é mais antiga, a mão de obra contando com as pessoas que estão chegando. Então, a gente faz esse apanhado, esse jogo de análise. Na engenharia, existe essa divisão de você analisar. A engenharia, antigamente, ela trabalhava com uma linha de pensamento, trabalha com outra mais à frente. Hoje, a gente está numa linha X de pensamento ou não. A engenharia, ela segue uma linha de pensamento só, ela só foi evoluindo com a evolução das coisas. Como é que funciona isso? Boa pergunta. O que eu vejo assim da engenharia que tem mudado, né, um pouco assim, é a aplicação da técnica, né? Não que hoje não tenha, mas antigamente a gente poderia ver que quando você aplicava mais as técnicas, fazia a conta por conta, verificava as questões das variáveis, das fórmulas, tudo mais. Então, era voltado nesse tipo de engenharia. Já hoje, o que acontece? Hoje a gente tem softwares que simulam condições, principalmente na área minha, né, da engenharia mecânica. Então, você simula uma deformação de um material, qual material resiste mais a um determinado impacto. Antigamente, você poderia fazer isso também. Só que a diferença é que você ia gastar bastante tempo, né, bastante dedicação, e com a intervenção humana você é passível de erros, né? Pode ser que no momento ali de 200, 300 linhas de conta ali, você troca uma variável e vai te dar uma informação diferente no final e que você só vai investigar lá na frente. E hoje a gente tem software de simulação, a gente tem vários outros recursos que conseguem estar antecipando um pouco disso. Então a engenharia ela tem, né, evoluído nessa forma, mas o tão importante da gente utilizar essas ferramentas é a gente conhecer a base. Porque não adianta a gente só utilizar, vamos supor, essa facilidade que a tecnologia tem nos dado se a gente não conhecer a base. Porque a gente precisa sempre fazer um cross-check. E além do ponto também, né, que é mais comum a gente ver nos últimos tempos, a engenharia também aprendendo a parte humana. Porque sempre é a parte assim de exatas, mas como a gente vai lidar não só com máquinas e processos, a gente lida com pessoas, e essas pessoas são essenciais para que tudo isso dê certo. Eu vejo que a engenharia tem sim várias vertentes, e é super normal. Vejo que você se encontrar qual vertente você tem ali uma aptidão, talvez, porque tem a parte mais chão de fábrica, que a engenharia está presente, mas também tem a parte analítica. E uma coisa, ela está totalmente ligada com a outra. Igual o Gabriel comentou, é importante a gente sempre conhecer ali a visão operacional da coisa,
Mas também dá para você seguir um perfil mais analítico dentro da engenharia, com softwares, com um outro tipo de trabalho, mas é mais de perfil mesmo. Ver o que eu vou seguir, o que eu me dou melhor e escolher esse caminho. Eu vejo que a engenharia em si, hoje olha muito mais por pessoas do que olhava alguns anos atrás, né? Falando da experiência que tive no Silos, lá no Mato Grosso, você percebe que unidades antigas, para você fazer certo tipo de manutenção, certo tipo de acesso, era bem mais difícil, e hoje em unidades mais novas, quando você vai projetar uma unidade, você já olha para isso. Então, hoje a engenharia ela tem uma dinâmica analítica e clínica para com os processos, que é super importante, a gente aumentar a durabilidade dos ativos, disponibilidade dos equipamentos, etc. Mas também olha para as pessoas que estão inseridas no processo. Eu acho que essa linha de raciocínio, hoje na engenharia, não se tinha antigamente. E hoje ela está sendo muito bem desenvolvida. E o grande sacada, o grande legal disso tudo, é que você está casando o conhecimento analítico, né, conhecimento ali, a parte de software, dados, com o conhecimento humano, de pessoas. Então eu já me deparei muitas vezes em processos, em projetos, que você envolvia as pessoas da área para dar uma opinião sobre um layout. E ali saía várias ideias, várias sacadas. Na verdade, as melhores ideias de acessibilidade, acessos e gaps de ganho de tempo, inclusive, vem de pessoas que já estão ali na área. Pô, poderia ser algo assim e tal. Dali você consegue tirar ideias muito boas que, com o olhar de engenheiro, você consegue aplicar uma medida de engenharia na área e sai coisas extraordinárias. De fato, impactam as pessoas e o processo. O Fanali falou uma coisa interessante, né, para quem nos está assistindo, e acho que falando de tecnologia, né, nós temos muita oportunidade ainda, né, o Porto, embora um dos maiores da América Latina, nós ainda estamos caminhando, né, com muita oportunidade. E na visão de vocês, assim, como que vocês enxergam o Porto no futuro? E para quem, que nem o Fanali falou, para quem nos está assistindo, né, quais são as dicas que vocês já podem dar para essa galera, né? Seja da geração de vocês, né, seja da nossa, porque o mercado ele é amplo, né? Então nós estamos falando de oportunidades de forma multigeracional. Como vocês enxergam isso? E quais as dicas aí já para a galera que está com a caneta e o papel na mão para anotar agora? Bom, anota aí que só vou falar uma vez. Assim, se quiser vai ter que assistir. Se quiser vai ter que assistir de novo. O mundo não é esse doce que vocês estão pensando. Dica número 1. Eu acho que assim, o principal é a gente ter a realidade nossa. Hoje nossa realidade, por mais a gente ser um dos maiores portos da América, ser um dos postos que está aplicando as maiores tecnologias, estamos avançando bastante nisso. A gente tem que pisar no chão mesmo, entender que a realidade hoje, nos próximos 5, 10 anos, ainda vai ser uma questão de muita entrega física, muita entrega de campo, muita dedicação, muitas horas ali no chão de fábrica. Isso aí, esse cenário não vai se demorar um pouco ainda para acontecer, para mudar para aquele cenário que o cara vai estar lá da salinha dele, no ar-condicionado, que é o que muita gente, pelo menos eu, na época da universidade, imaginava que era ficar aqui na salinha ali, no CCO, ali no controller, né, só lendo dados e o mundo é uma maravilha. Hoje, nós não estamos preparados para isso, essa é a realidade. Nós temos que evoluir muito, né? E você ter essa consciência desde o começo vai diminuir talvez até uma frustração de quando você chega na realidade. Particularmente, quando eu me formei, eu não fui direto para um programa no qual eu estou hoje. Eu fui para o chão de fábrica, fui para um contrato de safrista, comecei lá de baixo. E no começo, sendo bem sincero, foi muito frustrante, porque eu, formado em engenharia e tal, tô aqui batendo pá com o pessoal. E eu não via valor naquele momento, porque estava com a mente fechada, sabe? E quando eu contava isso pros meus colegas de turma, cara, você é maluco, o que você tá fazendo aí? Volta pra cá, vamos pegar uma bolsa aqui na universidade, não sei o quê, não desmerecendo, mas
é mais fácil, é mais simples do que tá aí suando, cara. Eu batia pá com pessoas mais velhas, mais novas, que não tinham alfabetização completa. Mas hoje eu tirei muito aprendizado daquilo e eu consigo ajudar em várias coisas, inclusive em projetos, porque já passei por aquelas experiências. Então eu consigo ter esse olhar mais humano, mais humanizado para o processo. Então acho que o primeiro de tudo é você ter essa consciência, ter essa humildade, não fechar as portas para uma situação que vai parecer muito difícil naquele momento, e vai ser, mas você não pode fechar a porta. Você tem que ir de peito aberto, mente aberta, coração aberto, para aprender com tudo aquilo, e com certeza você vai pegar essa bagagem e vai aplicar numa área mais técnica, mais automatizada na frente, e vai te formar um profissional e uma pessoa melhor. Bom, vendo assim o Porto do Futuro, né, convida até a gente olhar um pouco do passado, né? Por exemplo, num processo de despacho, onde a gente precisava, né, averbar uma carga, a gente precisava ir lá no terminal, cruzar o cheque, assinar, pegar qualquer valor da averbação, verificar lá fisicamente se deu canal verde ou vermelho, liberado. Parametrizações. Exato. E hoje, se a gente for pegar isso, é o quê? É tudo online. E já mudou bastante. E se a gente realmente continuar essa comparação, tanto de processo que existia antes e quanto existe agora, praticamente diminuíram bastante. E daqui para frente vem tudo a diminuir essas partes de gargalos. Todo o processo a mais, né? A gente até comenta que no Lean Six Sigma a gente vê os principais desperdícios, né? Que tem estoque, movimentação, retrabalho, processos. Então eu vejo que daqui para frente pro Porto vai ser o quê? Desburocratizar tudo. E toda janela de tempo tem a tendência de ser diminuída. Vai ser um navio atrás do outro, vai ser a elevação da disponibilização dos ativos, vai ser uma maneira mais humana, né, de trabalhar, assim como já está sendo feito. Então, e se fosse para passar uma dica, né, para os jovens da frente, era o quê? Justamente acompanhar as tendências, não só do Brasil, mas do mundo, né, e de fato pegar os melhores exemplos que existem já no mundo, porque uma hora vai chegar aqui, só que a diferença tá no time do quê? De trazer para cá no momento certo, né? Adaptar com a nossa realidade. Para quem é jovem e às vezes pode estar em dúvida, né? Será que eu faço uma faculdade? Será que eu não faço? E eu vejo que fazer a faculdade, muito além desse conhecimento técnico que vai te agregar, ele traz um conhecimento de vida. Muitas vezes a faculdade, ela vai abrir portas na sua vida que normalmente você não teria essa oportunidade de conhecer. Então, comigo foi muito disso. De eu entrar numa universidade e conhecer o mundo de uma outra forma, além do conhecimento técnico que me foi agregado. Então, eu vejo que o jovem que está em dúvida, talvez, é extremamente importante viver esse momento e saber aproveitar as fases da faculdade também. Porque ali você vai poder participar de um projeto com o professor, entrar na empresa júnior dentro da faculdade, que é onde você vai ter esse primeiro contato com o mundo do trabalho, né? Então, além disso, outra dica que eu daria também é as ferramentas. Tá sempre buscando aprender novas ferramentas. Eu vou fazer um curso do Excel, um Power BI, vou fazer um inglês, uma aula de inglês, porque o inglês ele também abre muitas portas. Então, principalmente num mercado extremamente competitivo, cada vez mais a performance, essa cultura de performance, ela tá em alta. As pessoas, elas querem performar o tempo todo, então, às vezes até descansando você tá performando. Você tá lavando a louça ali e tá ouvindo um podcast aí, Conexão Portuária ao mesmo tempo, ligado, anotando o conteúdo. Então, a gente é multitarefa, né? A gente vive num mundo multitarefa. Então, mas no mesmo momento que a gente tem um mundo multitarefa e com muita informação, você tem que saber filtrar isso. Então, colocar a mente no lugar, aprender as ferramentas um dia de cada vez e criando essa maturidade. Também não é uma coisa que vai acontecer do dia para a noite. E eu acho extremamente importante. Então, para quem tem dúvida, será que eu devo entrar numa faculdade ou não, independente de qual curso, eu diria entre, que com certeza vai mudar a sua vida. E a educação ela pode transformar a sua vida. Então, é indispensável. Eu vejo também de doação, mas eu também tô de queira, hein? Eu também tô da dica.
Tem 2 caminhos que eu aprendi com meu pai. Meu pai foi professor durante muitos anos. E uma vez meu pai me fez a seguinte pergunta. Quando eu estava na faculdade, filho, para que serve a faculdade? A gente tem aquele monte de perguntas para aprender, para desenvolver. A gente vai em cima de um monte de perguntas que a cabeça acaba pegando em cima de tudo que a gente acaba escutando de algum lugar. Ele falou, não, a faculdade ela vai fazer o que a escola de formação não te ensinou a fazer, vai te ensinar a pensar. O professor da faculdade, ele não está ali para te bajular. Ele está ali para te explicar e a partir daí você começa a ter um senso analítico maior, você começa a pensar mais, você começa a desenvolver e vai trabalhar em cima das tuas habilidades que você vai passar a desenvolver. Então ele te tira de uma condição de repetidor da escola de formação e agora ele te explica e você desenvolve. Ele não está ali mais para ficar te pegando no colo. Então a primeira coisa que ele me ensinou foi isso. Ele falou, agora você vai aprender a pensar. Não vai ter mais ninguém te bajulando e quando tu repetir, errou a lição, volta aqui de novo e vamos de novo, e de novo, e de novo, até você aprender. Agora você vai virar um homem que pensa. Ponto. Acho que isso aí virou algo para minha vida. E outra coisa é que as pessoas às vezes não entendem. Elas ignoram a faculdade sem analisar isso também. O network. A quantidade de possibilidades que você consegue através da faculdade. De caminhos, de pessoas que vão te analisar, vão te abrir portas. Então, quando as pessoas ignoram a faculdade, ignoram o estudo, eu vejo isso como algo que as pessoas dão como dica por vontade delas, não por um resultado de vida, entendeu? Então, aqueles que têm a oportunidade, que estão começando suas carreiras, eu vejo da seguinte forma, se elas tiverem a possibilidade de estudar, de fazer uma faculdade, faça sim, para aprender a desenvolver um senso analítico melhor e o network, aquilo que você vai conseguir construir lá dentro, se você se aplicar, se você se dedicar, vai dar um resultado gigantesco, né? Pelo menos o que eu vejo. Então, o que vocês notam é que ainda tem uma curva de aprendizado muito grande em relação a tudo que vai acontecer no Porto. Nós ainda temos muita carga para carregar até isso tudo que está sendo aplicado agora estabilizar, de tecnologias, de equipamentos. E sem contar que hoje antes nós tínhamos entre safra, né? Tu vê que eu emendei uma coisa na outra, terminei uma conversa, desci a serra, né? Mas até pegando aí o gancho que você falou, antes você tinha entre safra, você tinha as paralisações até para ajudar, né? Nesse processo de você ajustar, enfim, mas hoje você já não tem mais isso, né? Porque hoje o produtor ele planta 3 vezes Sim. e colhe as 3 vezes no ano, até pelo sistema tecnológico aí que hoje nós temos no campo. Então, é um desafio muito grande aí. Eu acredito que acho que para essa geração de vocês, né, e para nossa, né, também, né, para que estamos no Porto, não tem muito tempo, né, assim, para você pensar, né, você tem que ter um nível racional, né, e um nível relacional para que tudo isso contribua para as decisões que vocês vão ter que tomar aí no dia a dia. Para que vocês vão tomar nas cadeiras que vocês estão sentadas hoje e nas que vocês, com toda certeza, vão chegar. Com certeza. As aplicações das novas tecnologias estão sendo massivas em cima dos processos. Você vê uma dualidade de realidades muito absurdas, discrepantes, em cenários que você vai olhando para o lado da armazenagem, você tem armazéns extremamente antigos e armazéns extremamente novos, com muitas tecnologias, e é um mundo diferente do outro, sabe? Quando você aplica a tecnologia, se você não tem as pessoas preparadas para operar, para entregar a performance que aquilo pode dar, você vai ter uma frustração muito grande com o retorno daquele ativo. Eu já vi filiais, unidades antigas performarem com pessoas que estavam muito tempo no processo e tiravam literalmente, né, aquele termo leite de pedra. E já vi filiais novas, com tecnologia, com performance, com tudo, e quando chega no pico ali da coisa, não entrega aquilo que poderia entregar, porque as pessoas não estavam devidamente preparadas, devidamente qualificadas para isso. Então é meio que uma corrida contra o tempo. Nós temos que todos os dias se preparar, buscar ferramentas, se aperfeiçoar para poder acompanhar a aplicação dessas novas tecnologias, poder
principalmente cascatear o conhecimento, né? Sempre que você vai na área, você tem que procurar cascatear o seu conhecimento para outras pessoas, você aprende com isso e as outras pessoas também aprendem. Então, é meio que essa corrida, e tem aquela história do cavalo branco, né? O cavalo branco, ele só passa uma vez. Quem tá preparado, monta e vai. Quem não tá, fica e perdeu a oportunidade, já foi. Então, assim, o inglês, tudo, você tem que estar preparado para aproveitar essa oportunidade. A tecnologia, ela tá evoluindo e já evoluiu muito. Antes, para você fazer uma análise preditiva, o técnico, ele ia equipamento por equipamento. Ele tinha a rota ali, né? E semanalmente ele estava fazendo essa inspeção em cada equipamento. Hoje a gente já conta com um sistema de inspeção preditiva online. Então, em tempo real, a gente já consegue saber como está a temperatura, a vibração dos nossos equipamentos. É bonito essas ferramentas, elas funcionam, mas a gente precisa capacitar as pessoas para estar preparado a utilizar isso. Então, eu vejo muito disso. Eu acho que a tecnologia no setor portuário ainda vai evoluir muito, vai chegar muitas coisas que vai nos ajudar no nosso dia a dia, mas tem que ser coisas pensadas e planejadas, para não ir implementando talvez ferramentas ou novos processos o tempo todo e não ter essa sensibilidade de capacitar e ensinar quem está ali a utilizar essas ferramentas, porque só ter a ferramenta em si, ela não vai resolver o problema sozinho. A gente, como você falou, tem que ter esse senso crítico que muitas vezes aprendemos ali na faculdade para saber ver esses dados, essas informações e utilizar ali para melhorar a nossa performance. Bom, a tecnologia no porto já está presente, ela já está acontecendo e eu comparo assim, a tecnologia ela tem que ter um cuidado se ela está no tempo correto, no lugar correto para ser aplicada, né? Por que eu falo isso? Por exemplo, dando um exemplo, o pessoal adora falar mal do Marea, do Fiat Marea. Pô, mas é um carro tecnológico, é um carro excelente, só que ele teve a fama de ser um carro ruim porque aquela época não conseguiu absorver a tecnologia dele. E para as novas tecnologias aplicadas em qualquer área de negócio, principalmente no porto, ela até tem que estar bem alinhada. Se hoje talvez o Marea tivesse aqui, provavelmente seria um carro bem interessante. Hoje estaria um pouco obsoleto, né? Porque os motores têm a tendência, né, de ter uma eficiência um pouco maior. Mas não teria essa fama que ele teve no passado. Então a tecnologia é a mesma coisa, dependendo do negócio. Para eu aplicar uma tecnologia, aquele cenário, ele precisa estar favorável. Porque senão vai passar, poxa, esse carro não presta, o câmbio automático é ruim, essa tecnologia não é legal. Mas olha, por exemplo, hoje a gente tem uma frota gigantesca de carro automático, coisa que anos atrás era uma resistência, né? Não, prefiro o manual porque o manual não vai me dar manutenção. Hoje, quantos carros automáticos assim a gente vê no dia a dia e o pessoal nem lembra mais que já teve esse tabu. Até que prefere. Até prefere. Então, tecnologia aplicada em qualquer área do negócio segue essa mesma linha. Uma pergunta que eu tenho para vocês aqui, que me veio... referência para vocês. Quem é a referência para vocês, assim? E agora de vida, de negócio, aquilo que vocês encaixarem, encontrarem a melhor resposta para essa pergunta, né? Quem vocês olham e falam, cara, dentro do que eu faço, dentro da minha vida, X é a referência para mim. Pra ser bem sincero, eu não tenho esse nome muito claro, assim. Eu busco identificar o perfil das pessoas, sabe? Mas quem te inspira, assim? Não. Alguém que te inspirou, alguém... Agora você me quebrou. Não, tem lições assim de vida, sabe? Eu vejo assim que inspiração, às vezes técnica, profissional, é bem volátil, né? Você verifica, poxa, aquela pessoa tem um traço que é bem interessante, aquela pessoa tem uma negociação boa, tem uma gestão de conflito bem interessante, aquela outra pessoa. Então, praticamente assim eu vou analisando, né? E questão de vida tem alguns filmes, né? Que, poxa, traz uma imagem bem interessante. Por exemplo, eu viajo no filme do Rambo, do Rocky Balboa. São filmes assim que, pô,
você não vai viver da forma que, né, que é colocada ali na arte, mas são mensagens ali que entregam, sabe? O Gemba do Rambo era bem cabuloso, né? Exato, então. Mais ou menos. Você pega essas referências, né? Então, eu vejo assim, é bem volátil, né? Não tem como eu, Gabriel, colocar uma pessoa, mas sim dependendo da condição e da aplicação. Eu vejo que eu tenho muitas referências, dependendo até do ambiente, do assunto. Tenho referência ali no mundo da música, por exemplo, uma pessoa que eu admiro, até no trabalho. Mas uma referência que sempre esteve presente na minha vida é o meu avô, né? O meu avô, ele era motorista de ônibus. E desde o trabalho até a forma que ele lidava com as pessoas sempre brilhou meus olhos e foi uma referência para mim. Ele sempre acordava ali no horário exato, todos os dias. Tinha uma rotina, né, de tomar seu banho, de se arrumar, colocar o uniforme. Aí ele limpava o ônibus, deixava tudo pronto, fazia aquela revisão diária. Então, a forma que ele lidava, né, com o trabalho, para mim, era uma referência. Mas também a forma que ele era muito querido pelas pessoas. Ele muitas vezes ia buscar os estudantes e o pessoal, ô Maurílio, então já ficava feliz, sabe, com a presença dele. Ele chegava e transformava o ambiente, ele era uma pessoa que levantava o astral. Então, eu tenho ele como uma das minhas principais referências exatamente por isso, porque eu vejo que eu quero ser bom no que eu faço, obviamente, quero sempre buscar o meu melhor no trabalho, mas eu vejo que também é importante ter esse papel, sabe, de construir um ambiente feliz, fazer com que as pessoas fiquem bem, e eu prezo muito por isso. Então, por isso que eu diria que o meu avô é uma das minhas principais referências. Excelente. E você, Fábio, qual é a sua referência? Cara, meu pai foi uma pessoa que me desafiou muito. Meu pai acho que foi a pessoa que mais acreditou em mim sem eu saber que ele acreditava em mim, que foi na chibata, foi na... A motivação. Foi de um jeito torto, mas que me motivou demais. Assim, meu pai ele não era de elogiar, ele era de desafiar. Então ele acabava falando coisas que a princípio eu entendi de uma forma muito ruim, mas aquilo me levava a um outro nível de realmente querer mudar, entendeu? Ele não, era mais fácil ele falar assim, cara, tá ruim, tu não tá conseguindo nada, hein? Em vez de ele falar, cara, estuda, muda, tal, tu consegue fazer isso, tu alcança isso. Vai trabalhar não? Meu pai sempre teve uma disciplina, uma corrida em cima de tudo que ele queria muito grande. Então, eu via que ele alcançava as coisas, mas ele procurava um jeito diferente. Em vez de falar vai, ele falava, tu não vai conseguir não? Pô, tô vendo que vai ficar difícil desse jeito pra ti, hein? Aí tu, pô, isso não pode ficar barato assim, né? Provocava. Então, meu pai era um desafio provocador. Minha mãe, ela sempre foi mais mãe, e meu pai era na pancada. Isso mexia comigo, isso me fazia com que eu virava uma referência para mim. Além de todo estudo, toda a formação. Acordei de madrugada e meu pai estudando matemática e física para a faculdade, depois de velho, e eu pensando em boa aula, entendeu? Então, virou uma referência para mim. E você? Pode compartilhar o seu. Sua vez. Não, acho que não tão diferente de você. Meu pai, com toda certeza. Meu pai teve que ajudar, né, a minha avó a cuidar dos meus tios. Então eu trago isso muito para o meu dia a dia, né? O que é difícil? Qual é a dificuldade, né? Naquela época ele trabalhava a cavalo de uma cidade para outra, então a juventude dele foi praticamente trabalhar para ajudar a criar, né? E aí eu trago isso muito para o meu dia a dia, né? Hoje eu tenho acesso, tenho informação, tenho locomoção, tenho transporte, a gente tem praticamente todos os recursos, né? Então qual é a dificuldade de eu gerar um resultado? Qual é a dificuldade de eu chegar a algum lugar que eu quero chegar? Se ele, com toda a dificuldade que tinha na época, né, conseguiu. Meu pai você conhece, né? Foi militar, aposentou, depois continuou trabalhando, né? Inclusive tá melhor que ele. O Porto, ele não para, então a gente não para também. Rodando sem hora. Mas, graças a Deus, eu tenho meus pais hoje, né? Minha mãe também, muitos conselhos, sempre direcionando, né? Então eu posso falar assim que foram os meus coaches, né? Porque me ensinaram o certo, influenciaram para o bem, né? E me deram a base para construir o que eu sou hoje, né?
Então, acredito que minha referência tá em casa, assim, dentro de casa. Então, um abraço aí pros meus pais aqui também, né? Que são protagonistas aí de eu estar aqui hoje. É muito bonito ver isso, né? Os meus pais também, eles não tiveram a oportunidade de estudar, mas desde que eu era pequeno, eles falavam, ó, a meta da nossa vida é que vocês estudem, e a partir do momento que vocês tiverem estudado, vocês podem buscar fazer o que vocês quiserem da vida, mas vocês vão ter que estudar. Saída. Então eu sou muito grato por isso também, e, cara, é uma sensação indescritível, né? De ter a oportunidade de fazer algo que na época deles eles não tinham. É isso aí, pessoal. E chegando ao final aí, mais um capítulo com essa galera aqui, né? O tema foi pressão, prazo e performance. E o batismo de fogo da nova geração. Então, né, agradecemos aí a presença de vocês, né? Que estiveram aqui, trouxeram suas experiências, compartilharam. E que com toda certeza no futuro próximo vocês vão estar voltando aqui para trazer assim, mais experiências, mais cases. Né? Então fica aqui nosso agradecimento. Você que está conosco, né? Ainda quem não é, curte, compartilha, segue a gente lá e aproveite os conteúdos que são valiosíssimos. Pessoal, um grande abraço, fiquem com Deus e até a próxima. Ui. Valeu! Pessoal, obrigado. Obrigado. Valeu, obrigado, até mais.